Bom dia, terceiro ano. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 27 de agosto. E hoje nós vamos dar início à nossa apostila de história, combinado? Então, peguem a apostila de vocês de história para a gente poder dar início a ela, tá? Então, eu já tô com a minha aqui aberta. Nós vamos começar aqui a unidade 5. A unidade 5 fala sobre o quê? Fala sobre a história e a cultura africana. E aí depois a próxima unidade, que é a unidade 6, ela vai falar um pouquinho sobre a história e a cultura africana. A gente já falou um pouquinho sobre a cultura africana quando nós, no bimestre passado, estudamos lá em língua portuguesa os contos africanos. A gente vai dar continuidade agora, né, aos estudos da cultura africana, só que em história. Só que, antes da gente falar da cultura africana, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês o que eu sei sobre os indígenas, tá? Pessoal, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, tá? Seguinte, o Brasil, o país que a gente vive, ele foi descoberto em 1500. Como assim descoberto? O Brasil não existia? Não. O Brasil como país Brasil não existia. Existiam as terras que hoje pertencem ao Brasil, mas não tinham o nome de Brasil. Quem eram os habitantes dessas terras? Eram os povos que hoje nós chamamos de índios, os indígenas. O que aconteceu, pessoal? O Pedro Álvares Cabral, que foi aquele navegante que chegou e descobriu as terras brasileiras, quando ele chegou nas nossas terras, ele deu de cara com um povo, com uma população que até então ele não conhecia, ele nunca tinha visto nada parecido, até mesmo porque, pessoal, os índios, eles andavam nus, e os portugueses, por conta do clima lá de Portugal, sempre com aquelas roupas muito quentes, né, muito emperiquitados. Então, o primeiro choque que eles tiveram quando eles chegaram aqui no Brasil, que não era chamado Brasil, tá, pessoal? Era encontrar povos nus. Para eles, para os portugueses, andar nu era pecado, era uma coisa horrorosa. Para os índios, não. Eles não tinham malícia, pessoal. Eles não olhavam com o olhar, ele tá pelado. Não, não tinha nada disso. Andar nu era muito normal para os índios, tá? Era uma coisa normal. Ninguém ficava olhando pro, nossa, aquele ali tá pelado. Não, não era isso. Era normal, fazia parte da cultura dos indígenas. Até porque o Brasil é um país tropical, né? Um país quente. Então aqui é um país que a gente já anda, né? Com pouca roupa mesmo, porque por conta do calor. E aí, pessoal, quando esses portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 e deram de cara com esses povos, eles nomearam esses povos de indígenas. E na verdade, essa palavra indígena, ela foi uma palavra que foi usada para todos os habitantes aqui da América, América do Norte, América do Sul. Então, tanto lá para os Estados Unidos, México, toda essa população que já morava antes desses lugares serem descobertos, eles foram chamados de índios, de indígenas. Só que, pessoal, quando a gente pensa em indígena, a gente pensa assim, nossa, é um povo com a mesma cultura. Não era, pessoal. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil existia mais de 200 aldeias indígenas e cada uma dessas mais de 200, elas tinham culturas e características e línguas e falares diferentes. Então, quando a gente pensa em índio, a gente fala não, eram várias aldeias e cada uma diferente da outra. Então a gente tem o hábito de pensar assim, nossa, os índios com as mesmas culturas. Não, cada tribo indígena, cada aldeia, cada comunidade indígena, ela tinha uma característica diferente. Tinha aldeia indígena que era carnívora não, desculpa,
que era canibal, desculpa, que era canibal, que comia carne humana, para vocês terem uma ideia. Eram poucas, mas existiam tribos indígenas canibais. E aí o que, que aconteceu? As primeiras tribos que os portugueses encontraram foram as tribos que viviam no litoral do Brasil. Lembra que eu falei para vocês lá na escola que litoral é a região da praia? Então a gente chama de litoral tudo que está perto da praia. Então os portugueses chegaram pela praia, então eles chegaram ao litoral. Então eles tiveram contato, a primeira tribo que eles tiveram contato foi a tribo Tupi-Guarani. Então, o primeiro contato dos portugueses foi com uma tribo. Existiam mais de 200 tribos. E aí, pessoal, o que, que aconteceu? Foi tudo muito novo. Foi uma loucura. Foi uma loucura por quê, pessoal? As duas culturas eram muito diferentes. A cultura portuguesa era muito diferente da cultura indígena. E aí, os portugueses se aproveitaram dos indígenas. Como que eles aproveitaram? Houve o que a gente chama de choque cultural. O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os portugueses chegaram falando muita coisa, falando que eles eram superiores, que as coisas deles eram melhores, e os índios acreditaram. Sabe por quê? Porque eles chegaram aqui, primeiro, chegaram com armas. Os índios não conheciam arma de fogo, desculpa. Os índios conheciam as armas que eles construíam, mas os índios não conheciam arma de fogo, revólver. Então, primeira coisa, nossa, essa galera aí sabe fazer uma coisa que nós nunca vimos. Segunda coisa, eles vieram com a religião. Então, eles quiseram catequizar os indígenas, falando que se eles não acreditassem em Deus, eles iriam para o inferno. Gente, os indígenas nem sabiam o que era céu e inferno. Eles tinham a pureza. Então eles chegaram aqui, os portugueses, falando, não, ó, existe um Deus, esse Deus está de olho em você, se você não seguir a Bíblia, você vai para o inferno. Houve muito suicídio de indígena, ainda hoje há suicídio de indígena, porque incrustaram na cabeça deles essa ideia. E os indígenas eram muito puros. Eu vou falar sobre a pureza deles mais pra frente, tá? E aí, o que que aconteceu, galera? Então, chega aqui esse povo branco, cheio de roupa, emperiquitado, falando que a gente é melhor que vocês, porque a nossa cultura é superior, porque nós sabemos mais, porque nós viemos de um povo que descende de não sei quem, porque nós temos a religião. E aí, ok, chegamos aqui com revólver, arma de fogo, chegamos aqui com a Bíblia e chegamos aqui com uma arma invisível. Que arma invisível era essa? Chegamos aqui com doenças. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram várias doenças que não existiam dentro das tribos, dentro das aldeias. Então começou a morrer muito índio, porque eles não tinham anticorpos para se defender das doenças que os portugueses traziam. Pois é. Aí, pessoal, outra coisa que aconteceu foi o seguinte: os portugueses trouxeram tanto de badulaque aqui para o Brasil e ofereceram para os índios. Então eles trouxeram espelhos, eles trouxeram cobertas, eles trouxeram badulaque, coisa que não servia para nada, e começaram a oferecer, a mostrar para os indígenas, que aceitaram aquilo, acharam aquilo o máximo. Teve uma tribo indígena no sul do Maranhão, eu não vou me lembrar o nome dela agora, que eles mataram a tribo indígena inteira. Os portugueses mataram a tribo indígena inteira, sabe como? Eles deram roupas para eles, e as roupas estavam contaminadas, se eu não me engano, com malária, alguma doença. Eu sei que morreu uma tribo inteirinha por causa dessas peças de roupas que estavam contaminadas com algum vírus. Eu não lembro se é vírus, bactéria, se é malária, mas era alguma coisa desse tipo. Então, os portugueses, eles chegaram chegando. Opa, descobrimos, é meu, me pertence. E na verdade, pessoal, já tinha morador. Ó,
há quase 20 mil anos que existiam, que os índios moravam nessas terras que hoje é a América do Norte, América do Sul, América Central. E eles chegando, tomando tudo, falando é nosso, e falando não, se não aceitar a gente mata vocês. E foi o que aconteceu. Muitos indígenas morreram por conta disso. Outros foram catequizados, né? Outros perderam a parte da cultura, né? Porque eles passaram a viver de acordo com a cultura portuguesa. Por quê? Porque os portugueses passaram a dominar os indígenas. Então, infelizmente, pessoal, quando a gente pensa lá no nosso começo, de quando o Brasil começou a ser criado, a ser feito, a ser construído, a gente não tem aqui uma história bonita. E sabe, pessoal, uma coisa que tá mudando? Quando eu fui aluna, quando os pais de vocês foram alunos, a história era contada de acordo com a visão dos europeus. Então a gente falava assim que era uma visão eurocentrista, então que tudo era muito bonito. Olha os portugueses descobrindo, os espanhóis, olha, tá desenvolvendo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, quando a gente passa a estudar a cultura indígena e a cultura africana, que é a próxima, a gente passa a entender que nem tudo foi bonito. Que houve muita coisa feia nessa história. E é o que a gente vai conhecer, tá? Então, eu tô com 2 vídeos aqui, pessoal, para mandar para vocês para complementar isso que eu falei, tá? Que são vídeos que contam um pouquinho da história, da cultura dos índios, que são vídeos assim, que são mais animadinhos. Um é com musiquinha e outro é com uma professora, mas ele é mais animadinho do que eu falando. Então, acabando esse vídeo aqui, vocês assistam esses 2 vídeos, eles vão estar junto com os vídeos que eu vou mandar para vocês, tá? E é isso, pessoal. A gente vai começar a fazer o estudo para conhecer um pouco dessa cultura. Combinado? Então, eu vou dar uma pausezinha aqui. Daqui a pouco eu volto, mas já peguem a apostila de vocês para nós começarmos a leitura.